Olá, meu nome é Adolfo Melito, este é o programa Economia Criativa, Descomplicando a Economia com Criatividade. Este é um programa da Visão Web TV, do Rogério Cabral, que há 15 anos lidera a visão de mercado na região de Marília, hoje com alcance nacional, através das mídias sociais, que são Facebook, YouTube e o Instagram. Nós temos trazido para o programa Economia Criativa entrevistas interessantes, sempre pioneiras, né? Que tratam sobre criatividade, inovação, empreendedorismo, muitas vezes também relacionadas à tecnologia. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui como convidada para um bate-papo conosco a Daniele Malafronte, que é um caso bastante especial. Primeira vez que nós trazemos aqui uma startup. Então é interessante ouvir da Daniele quais são as características que ela está organizando a sua startup, que ela começou agora recentemente. Ela que é graduada em licenciatura de licenciatura em Educação Física, tem um MBA em Gestão de Pessoas e Resultados pela Facamp, ou seja, desde o início ela já tinha uma formação voltada à gestão de pessoas, e Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. E também tem sobre a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, onde ela atuou também na área de recursos humanos, né? E, naturalmente, na gestão de pessoas também. Então, a Daniele resolveu organizar um novo negócio. Então, eu quero te dar as boas-vindas, Daniele, para contar para nós aqui, para a nossa audiência, qual é esse negócio, que características ele tem. Depois nós vamos prosseguir para falar a respeito um pouquinho dos conceitos que você está colocando nesse negócio. Então, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Obrigada, Adolfo. Obrigada pela introdução. E, poxa, eu não sabia que eu era a primeira startup aqui no seu programa. Que legal. Muito bom. Bom, como startup, eu acho que você já falou isso no último programa que eu assisti. As empresas, elas já sabem fazer tudo o que elas fazem, elas já estão, né, rodando todos os processos. Startup não, quase tudo é a primeira vez que a gente está fazendo, a gente está aprendendo com cada novidade e tem que desenhar, então, uma proposta para um cliente. Não, a proposta não existe ainda, então a gente vai precisar fazer a primeira vez de tudo. Então, acho que é uma característica bem legal, porque é muito aprendizado, é o dia todo a gente está se deparando com novidades e basicamente aprendendo fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. Bom, vou fazer um pouquinho de suspense aqui, daqui a pouco você vai falar qual que é o negócio, mas, em geral, o que a gente tem comentado bastante aqui é que as novas empresas, as empresas mais recentes, né, especialmente as empresas da era digital para cá, né, de, sei lá, 30 anos para cá, elas, as que melhor se destacam no cenário internacional são aquelas que priorizam talentos, clientes e acionistas nessa ordem. Geralmente, muitas empresas focam no acionista, e isso significa que você tem que trabalhar muito no curto prazo para, muitas vezes, entregar resultados trimestrais até mensais. Mas quando você inverte a ordem, isso tem dado resultados, porque a partir da harmonia interna, de talentos, da compreensão do negócio, das pessoas contentes com aquilo, elas conseguem produzir e atender o propósito da empresa, né? E entregam resultados. E a consequência natural é você ter resultados a longo prazo e resultados favoráveis. Como é que você avalia as empresas brasileiras nesse cenário? E pergunto também para você se a área de gestão de pessoas é uma área estratégica nas empresas. Bom, a área de gestão de pessoas deveria ser estratégica em qualquer empresa, independente do negócio, independente do ramo de atividade, porque no final do dia a gente vende para pessoas, né? Independente do que a gente está entregando, tem sempre um cliente lá na ponta que é uma pessoa. Então ele tem que estar representado, ele tem que estar entendido dentro daquele negócio. No cenário brasileiro, como a gente tem um país muito diverso, né, Adolfo? Muito grande, muito regionalizado, então a gente convive, coexistem várias realidades. A gente tem empresas que têm uma gestão de pessoas super madura,
muito desenvolvida, com processos muito legais. Existe um meio do caminho também de empresas que têm uma boa intenção em fazer uma gestão de pessoas estratégica, programas também voltados para clima organizacional, como você comentou, né, para satisfação do funcionário, mas se deparam com N problemas, e um deles que eu percebo é o tamanho dos RHs, né? O RH é pequeno proporcionalmente dentro de uma organização, então ele tem que dar conta de uma série de atividades, de operações ali que não podem parar, e aí o desenvolvimento humano, né, dentro da organização, ele fica um pouco secundário em algumas vezes, porque ele não tem aquela urgência do dia a dia. E a gente tem também aí uma série de empresas, um conjunto de empresas que ainda está bem engatinhando, que a gestão de pessoas, ela, na verdade, é um departamento pessoal, que ainda está muito na administração daquele dia a dia, de folha, de benefícios, né? Então, a gente tem de tudo aqui no nosso contexto brasileiro. E acho que isso é bom, porque também gera muito espaço para quem quer trabalhar com RH, tem muita oportunidade. Bacana. E na tua opinião, qual é a importância da cultura e da liderança nas organizações? Essa pergunta é ótima, né, Adolfo? Porque tem uma frase que não é minha, tá? É do Peter Drucker, que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Uhum. Então, as empresas desenham lá seus valores, desenham muita coisa, escrevem muita coisa, pinta a parede de cor colorida e tudo, mas no dia a dia o que manda mesmo é a cultura organizacional, né? É como as pessoas encaram o trabalho, é como elas fazem a atividade dela, como elas são cobradas, como é mensurado o resultado. Então, tudo isso tem que estar conectado para fazer algum sentido e para realmente modificar a forma como a pessoa desenvolve o trabalho dela. E aí o papel da liderança é fundamental, porque também vejo que existe uma preocupação super grande em desenvolver líderes, grandes executivos, o diretor, né, o vice-presidente, mas o impacto maior no dia a dia das pessoas é o primeiro nível de liderança, que é aquele supervisor, supervisora, né, ou coordenador, coordenadora, enfim, cada empresa tem um nome ali para essa posição, mas é quem está no dia a dia ali, que é o tático operacional, né, que está Uhum. traduzindo a estratégia, traduzindo aquele monte de palavra bonita na prática. Uhum. E ali, se tem uma pessoa ali capacitada, treinada, engajada, que também tem habilidade para lidar com pessoas, para ouvir, para entender, para trocar suas competências de acordo com o perfil de cada pessoa que está na sua equipe, aí a gente consegue articular bem a estratégia com a cultura e colocar no dia a dia mesmo, colocar em curso aquilo que a empresa deseja. Existe em qualquer empresa a questão de você ter a cultura e muitas vezes uma empresa, por exemplo, pública, a gente tem muitas experiências que foram privatizadas e você encontra a empresa 10 anos depois, ela continua tendo a cultura de empresa pública. Então, a importância da cultura é muito forte e quando você percebe também que as organizações vieram de organizações mais voltadas à era industrial, né? Em que você tinha comando e controle, então uma hierarquia muito forte, a divisão por departamentos, setores, né? A linha de montagem, esse tipo de coisa. E quando você fala das empresas atuais, elas têm outros valores, outras premissas, as pessoas se motivam de estar numa empresa em função do propósito, do engajamento, de quanto ela vai ser considerada, quanto ela vai conseguir aprender e contribuir e dizer que ela faz parte daquilo, né? Mas, há cerca de 20 anos atrás, um especialista norte-americano, isso faz parte daquilo que a gente estuda em economia criativa, e a gente trouxe para o Brasil essa proxy desse índice de criatividade, que ele considerava, então, os 3 T's, que tanto em inglês como em português são 3 T's, né? Tolerância, talento e tecnologia. E esse último foi focado, a tolerância, basicamente, era um dos itens mais controversos, porque ele é subjetivo, né? De alguma forma, e ele estava ligado à diversidade.
E eu estou agora apresentando esse tema, até porque a startup é a diversidade importa, né? É a proposta que vocês têm. E como você identificou essa janela de oportunidade e como é que você liga a diversidade ao tema da inovação? Essa questão que você colocou dos 3Ts, eu acho assim muito, muito interessante, porque no fundo, Adolfo, aí a minha perspectiva, tá? Eu acredito que tudo é sobre pessoas, mesmo quando a gente fala dos 3Ts, né? Você colocou tolerância, é muito sobre pessoas, mas tecnologia também é sobre pessoas, né? Criatividade é totalmente sobre pessoas. Talentos é sobre pessoas. Então, a ideia da diversidade, eu acho que ela é inata quando a gente fala de pessoas, porque as pessoas são diferentes uma das outras, isso é fato. Né? A gente tem fisicamente, a gente tem impressão digital diferente, Sim. até a logo da diversidade importa é baseada nisso, e nas impressões digitais. Então, nós somos diferentes. Né? A questão da diversidade, ela está sendo discutida agora e entrou na pauta muito fortemente, mas se a gente olhar, mesmo se a gente pega, por exemplo, um país que não tem tantas características físicas, né, como o Brasil, que é mais miscigenado, é um país mais homogêneo, são pessoas diferentes no fim das contas. A Uhum. gente está falando de diversidade da mesma forma. E, e, e aí eu acho que eu perdi um pouco sua pergunta. É, Ah, e como você identifica essa janela de oportunidade para colocar de pé a diversidade importa? pois é, eu acho que é nesse sentido, sabe? De que a gente precisa realmente entender que a diversidade, ela sempre vai existir. Independente se a gente tem ali um público que tem características físicas mesmo diferentes, ou se você está trabalhando com pessoas, independente de quem elas têm características diferentes, personalidades diferentes, histórias diferentes, crenças diferentes, e só por aí a gestão de pessoas já é muito desafiadora. E é muito interessante porque esse famoso consultor americano, especialista nessa área de organização de cidades, é muito ligado a políticas públicas, né? Ele foi o Richard Florida, que escreveu esse livro em 2001, né? E outros livros depois seguiram, mas na realidade nós trouxemos aqui, fizemos uma tradução, usando os dados do IBGE, fizemos uma proxy, a gente chama, né? E apresentamos isso no nosso Conselho de Economia Criativa do Instituto. Houve uma discussão assim infindável, porque o pessoal contestava aquilo, porque criatividade e o brasileiro, etc. Eu falei assim, olha, nós estamos comparando o Brasil com todos os países na mesma base de comparação, não estão mudando nada. E outra coisa que nós verificamos na época, fizemos o índice de produtividade e competitividade que a Fiesp também divulgava aqui no Brasil, e a relação dos países nessa mesma linha era muito parecida. Ou seja, você tinha aquelas empresas que estavam mais dentro da linha de criatividade e inovação, mais próximas de um resultado melhor como competitividade. Então, os países também se assemelhavam a isso, e na prática é um pouco de você ser um pouco mais barrista, né, para dizer que isso não se aplica no Brasil. E se aplica também, naturalmente. Mas eu vejo que tem dois temas que são muito fortes dentro daquilo que você coloca dentro da diversidade importa da sua startup, e que um é a diversidade e inclusão, e depois o impacto social. Como é que você caracteriza esses dois elementos dentro da sua estratégia? Tá. Bom, a diversidade, como eu falei, ela tem uma conceituação, né, que foi criada para a gente entender o que se entende por isso. Uhum. Mas ela está ligada à identidade. Então, essa identidade pode ser uma identidade social, por exemplo. Eu tenho variáveis de diversidade que estão ligadas a onde eu nasci, a se eu nasci homem ou mulher, né? São coisas que não vão mudar ao longo do tempo. Por exemplo, eu sou paulista, então eu sempre serei paulista. Eu moro no Rio hoje, mas eu Uhum. continuo sendo paulista.
Então, essa minha característica, ela se mantém. Existem outras coisas que a gente pode mudar ao longo do caminho. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma escolaridade de nível médio e ela faz uma faculdade, ela muda de grupo. Quando você fala de diversidade, ela vai para o grupo de pessoas que têm ensino superior. E isso, essas variáveis, a gente vai agrupando pessoas, né? No fim das contas, a gente diz que elas têm características semelhantes ali por terem características mesmo iguais, né? Ou parecidas. Mas também existe uma questão que é pessoal, né? Eu posso me identificar de uma forma diferente, eu tenho um comportamento diferente, uma crença diferente. Por exemplo, nem todos os paulistas têm o mesmo comportamento, a mesma visão de mundo ou de trabalho. Nem todos os paulistas trabalham mais do que os outros, por exemplo, que é uma crença, né, que se tem, que paulista trabalha bastante. Nem todo mundo é assim. Então, você também tem ali uma diversidade de um nível mais individual, diferente da outra que é mais coletivo. E, por fim, tem a diversidade cultural, que aí é como eu interpreto a meu local de origem. Então, como eu interpreto ser paulista? Isso passa por um viés super, super pessoal mesmo, né? Que é individual lá na sua essência. E aí, Adolfo, o que eu acho que também complementando a sua questão anterior sobre inovação e sobre criatividade, a gente pode escolher trabalhar com pessoas, principalmente um gestor, né, que contrata pessoas. Independente se a pessoa tem as mesmas características que ele tem ou não, ela pode ter uma linha de pensamento, de raciocínio parecida, né, ou semelhante, ou igual até. E aí é que está a questão a grande riqueza, né, da diversidade, porque se eu, como gestor, não consigo trabalhar com uma pessoa que pensa diferente de mim, aí eu mato mesmo a criatividade, mato a inovação, né, e não são características só físicas, porque eu posso ter, por exemplo, um homem e uma mulher na mesma equipe, vamos dizer, você tem uma diversidade ali de gênero, mas se eles pensam igualzinho, se eles não discordam em nada, se eles têm sempre o mesmo ponto de vista, isso também, ou se eles precisam ter o mesmo ponto de vista, né? Porque às vezes o conflito não é bem gerido dentro das organizações, bem visto, e aí isso acaba matando a diversidade. Então, a diversidade é a gente conseguir pegar essas diferenças todas que existem e fazer com que elas sejam produtivas, né? Sejam boas e gerem bons resultados. Um outro conceito também que você mencionou é o de inclusão. O conceito de inclusão ele já está mais relacionado a dois outros conceitos, que é o de igualdade, que eu particularmente não gosto muito, e o de equidade, que é um conceito que eu acho que é mais interessante. Porque, historicamente, a gente vê que alguns grupos dominam outros grupos, né? Então, a gente tem uma história aí de colonização, a gente tem todo um contexto que gera diferenças sociais que a gente vê hoje. Porque a inclusão ela é necessária porque, historicamente, alguns grupos tinham mais privilégios do que outros grupos. Então, hoje a gente está numa sociedade constituída a partir dessa perspectiva histórica, né? Tá. E por isso que a inclusão é importante e é necessária, porque existem grupos específicos que estão fora do sistema produtivo, estão fora dos empregos formais, estão fora da escola, estão fora de uma série de questões que são muito relevantes e para a gente, né, da diversidade importa, é isso que a gente quer mudar, esse cenário que a gente quer mudar. Então, por isso que igualdade, às vezes, não dá para falar em igualdade, porque se a gente pega pessoas que partiram de pontos diferentes, que começaram em locais diferentes, e se a gente dá um tratamento igual, a gente vai manter uma diferença sempre. A gente não vai conseguir diminuir o gap que existe, por exemplo, social. Então, a gente prefere o conceito de equidade,
que é um tratamento diferente para necessidades e pessoas diferentes. E essa questão, ela abrange tudo, porque, por exemplo, vou trazer aqui para um contexto pessoal, filho, né? Para quem tem 2 filhos, sabe que não consegue tratar igual os 2 filhos, porque são pessoas diferentes, têm necessidades diferentes. Por mais que a gente tente, não, eu faço tudo igualzinho para os 2, não dá para fazer. Então, é esse o conceito de equidade, e quando a gente aplica na liderança, quando a gente aplica na empresa, a gente precisa, né, como gestores, entender que vai precisar, que tem pessoas, tem grupos que vão precisar, que tem determinadas necessidades que outros não têm, porque já chegaram mais preparados no mercado de trabalho, porque historicamente tiveram uma condição para que isso acontecesse. Outros grupos não conseguiram esse contexto, né, inicialmente. Então, a empresa pode e deve corrigir isso na sua gestão de dia a dia, na sua gestão de pessoas. Bom, e agora nós chegamos para a hora de começar a falar um pouquinho da sua startup, né? Porque a diversidade importa, passou já por uma série de crivos, você tem feito um trabalho de preparação, está para lançar o produto no mercado. Na realidade, quando todo mundo prepara uma startup, passa por diversas avaliações, análises, e a principal, naturalmente, é verificar como é que isso está atendendo uma determinada dor, né? Que é o que, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Identifica quais são as necessidades latentes que estavam reveladas ou não, que poderiam ser atendidas pela sua startup, que chama-se Diversidade Importa. E aí você deve ter criado todo um contexto e uma análise de qual é a proposta de valor, né, que geralmente se usa, que a Diversidade Importa está colocando no mercado, qual é o seu cliente-alvo, quais são as características principais, como é que você chegou a essa proposta? Bom, Adolfo, a Diversidade Importa é uma startup que pretende, né, que se vê como uma startup de impacto. Então, o nosso propósito para existir é que a gente faça uma transformação no mercado de trabalho, que a gente gere essa conscientização, que a gente gere mais oportunidades, mas essa é a minha missão. Quando eu falo do meu cliente, o meu cliente ele não precisa ter essa missão. O meu cliente ele pode ter uma dor de, por exemplo, fazer uma gestão mais adequada das suas pessoas, né? De atingir melhores resultados através da gestão de pessoas. E aí, esse resultado é ele que vai me falar. Ele pode achar que para ele resultado por exemplo, eu preciso ter representatividade do meu cliente aqui dentro, porque eu quero passar a vender para um determinado público, e aí eu preciso entender esse público, a minha persona agora é do grupo, exemplo, tá? É do grupo mulheres, é uma mulher, eu preciso vender para as mulheres. Então, eu preciso ter executivas mulheres, eu preciso entender, ter pessoas aqui dentro que representem meu cliente. Tudo bem, para a gente, sabe, essa é a dor dele, a gente vai atender sim, porque a ideia é que o gestor, né, o empresário, enfim, ele foque no negócio dele. O negócio dele é importante para ele e é importante para a gente também, né? Que ele continue gerando valor, que ele continue fazendo o melhor produto, oferecendo o melhor serviço. Agora, o nosso propósito é de ter impacto social. E aí é interessante a gente falar em relação a negócios de impacto, porque também existe um equívoco, talvez, ou por falta de informação, de que negócio de impacto tem que ser filantrópico e não pode ter lucro, né? E não precisa, sabe? O negócio de impacto, pelo contrário, ele pode ser lucrativo, ele pode gerar valor, ele pode gerar emprego, e ele tem que ver seus processos. O que diferencia de um negócio comum é que o impacto, ele vai o propósito, né, a missão, vai sempre direcionar a tomada de decisão. Então, ele é estratégico. Por exemplo, eu estava outro dia vendo uma empresa, a Patagônia, que tem impacto ambiental, né, diferente do nosso que é social. E aí, na escolha do produto, do fornecedor que ele vai utilizar, ele leva isso em consideração. Então, ele tem um algodão A que custa X
e ele tem algodão B, que é orgânico, que não traz impacto, que N coisas, custa X mais 5, ele vai comprar o X mais 5, porque o foco dele, né, ele é baseado nesse propósito, nessa missão, diferente de um produtor qualquer de roupa que não tem um foco ecológico, que aí ele vai falar, poxa, se esse custa X, esse custa X mais 5, por exemplo, o meu propósito seria levar o melhor custo-benefício para o cliente, ele vai escolher o de X. Então, é essa a diferença de um negócio de impacto para um negócio tradicional, vamos dizer assim. Quando se começou a falar sobre economia criativa, isso data de década de 90, né, bom, inicialmente na Austrália, 94, depois Inglaterra, depois Europa, depois o Brasil chegou aqui em 2004, tudo voltado a políticas públicas, né? E aí veio aquele movimento da criatividade tão importante quanto a tecnologia na inovação. Bom, aí você obrigatoriamente passa pelos talentos, passa pela definição de setores, passa pelo mundo das artes, da cultura, etc. E, bom, dito tudo isso, a gente trouxe para o Brasil, em 2007, um primeiro Fórum Internacional de Criatividade e Inovação, ou Economia Criativa, que era muito pouco conhecido, até hoje ainda a economia criativa não é um termo muito abrangente, né? Que todo mundo conhece e reconhece rapidamente, onde tinha alguns pilares, né, que são importantes para você considerar que você está dentro de uma nova proposta de valor da economia colaborativa, tudo aquilo que você tem de derivada hoje, vem do mesmo conceito. Então, um dos valores era a colaboração, né? A outro valor era a multidisciplinariedade, quer dizer, na realidade, quanto mais você une outros conhecimentos para você tratar um determinado segmento, setor, qualquer que seja, você sempre traz alguns valores e algumas referências que, cruzadas, geram novas ideias, geram inovação até, inclusive. E quando você fala, finalmente, da diversidade, ela está dentro dessa questão da multidisciplina ou da tolerância aí do Richard Florida, né? E ainda tem também o dar e receber feedback, internacionalização, o conceito dos processos e tudo mais. Então, olhando para trás, esse movimento começa, talvez tenha 20 anos, né? Se você verificar na tecnologia, talvez tenha 40 anos, porque data de 76, né, quando apareceu o primeiro microcomputador que quebrou a hierarquia, né? A partir do momento que você tem cada um com o seu computador processando na ponta, você não tem que falar com o presidente, para falar com o diretor, para falar com o gerente, para depois saber o resultado. Você liga direto para a pessoa que está tratando o assunto. Então, essa quebra de hierarquia e a percepção de quem está na ponta, que está na base da pirâmide, digamos assim, né? Veio aquele conceito da pirâmide invertida. Quem está na base da pirâmide tem contato com o cliente, trata o cliente no dia a dia. Se ele fizer qualquer coisa errada, o impacto vai ser sobre toda a empresa, etc. Então, o cliente passou a ter uma importância fenomenal. E as empresas multinacionais, até a propósito daquilo que você está tratando, a gente conversou com algumas empresas e alguns ex-executivos, né, dizendo o seguinte: Melita, esse negócio aqui da diversidade gerando impacto e dando resultados positivos para a empresa já tem mais de 20 anos, né? E está chegando no Brasil agora. Qual que é o desafio que você encontra para colocar isso de pé aqui no Brasil hoje, considerando as características brasileiras, que envolvem competitividade, mercado um pouco fechado, um pouco de cultura assistencialista? Você vai encontrar isso pela tua frente, né? Quer dizer, na realidade, assim, quais são os desafios e quais são as empresas que eventualmente já estão nesse mercado fazendo alguma coisa semelhante que você percebe que seriam eventuais concorrentes da diversidade importa? É isso mesmo, a gente tá chegando agora, né? Porque esse assunto da diversidade já está ocorrendo aí já tem um tempo mesmo. Uhum. Eu acho que a gente começou a se atentar um pouco tarde até, ainda mais pelas nossas características, né? A gente é muito diverso, então não tem como fugir disso. Ainda bem que tem vários outras empresas que também trabalham muito bem, que já estão há mais tempo no mercado, por dois motivos, né? Primeiro porque eu acho que não dá para, eu acho não dá para atender o mercado inteiro. Então, quanto mais gente estiver trabalhando nesse assunto, significa que ele está atendendo a mais empresas e a mais pessoas no fim das contas.
E segundo que se um negócio não tem concorrente, provavelmente esse negócio também não tem mercado, tá, Adolfo? Ah, sim. Porque essa coisa de oceano azul aí é assim, ou você tem concorrente ou você terá em muito pouco tempo, né? Então, Uhum. se tem concorrente é bom, porque significa que tem mercado para isso. E a área de RH, ela precisa de muita ajuda, ela está precisando de inovação, ela está precisando da tecnologia a serviço dela. É uma área bastante carente, inclusive os próprios profissionais da área poderiam e devem mudar um pouco seu foco, sabe? Se abrir mais para as questões. Eu acho que o grande desafio que a gente tem para entrar no mercado é que as empresas elas façam um programa que de fato vá transformar o seu ambiente interno e não só um programa ali para o marketing, né, para melhorar a imagem dela, para vender veicular aquela propaganda ali e no fim do dia a gente não ter uma transformação real, porque diversidade tem tudo a ver com inclusão. E se a gente coloca pessoas diferentes dentro de um ambiente, a gente já tem pessoas diferentes dentro dos ambientes, né? O que importa é que a gente precisa dar voz para essas pessoas. Elas precisam, como você falou, elas têm que ter esse empoderamento de tratar com o cliente, né? De resolver as coisas, de ter empresas menos hierarquizadas. Então, essa nossa cultura ainda muito patriarcal, ela reflete na gestão. E aí eu acho que esse é o nosso grande desafio, de realmente entrar para fazer coisas efetivas, para mudar, para mexer, né? Talvez mexer um pouco com a estrutura de poder. Isso às vezes dói um pouquinho, mas eu acho que é um desafio aí e tem que encarar. E agora passando um pouquinho da tua experiência começando uma empresa nova, né, estruturando essa empresa, passou por algumas fases já, algumas definições já foram colocadas, como você já explicou. Como é que você vê quais são os próximos passos para você colocar a diversidade impacta no mercado, importa no mercado, perdão. A gente está passando por alguns programas de aceleração que são incríveis. A Uhum. gente está no programa Ideias, tanto Ideias quanto Inovativa Brasil são dois programas do Ministério da Economia e são muito interessantes porque na startup tem tudo para fazer, né? Tudo para fazer e é muita mão na massa, não tem equipe, aquele momento que não tem equipe, não tem cliente, não tem produto. Então, tem muito uma crença e uma fala e uma ideia, e isso precisa ganhar forma. E os programas de aceleração, eles são muito legais por conta disso, porque ele vai dando uma sequência de ações, de prioridades, de entregáveis que o empreendedor pode ir colocando no papel e ali vai se formando, vai se constituindo de fato uma empresa. E eu acho que um grande desafio para mim, pessoalmente, vai ser modelar esse negócio como um negócio de impacto, porque a minha experiência profissional sempre foi em gestão de negócios tradicionais. Então, metas, indicadores, processos de gestão, assim, claro, né, Adolfo, a gente tem muito para aprender, mas já existe um preparo da minha parte para isso. Agora, desenhar indicadores que mensurem qual o impacto da minha operação para aquilo que eu quero, né, na sociedade, enfim, isso é um pouco complexo até de fazer, não são muitas organizações que fazem, e a gente vai ter o apoio do Sebrae agora no segundo Que semestre. bom. Eu estou super feliz com o programa Impacta, que é aqui para empresas aqui do Rio, Uhum. do Sebrae aqui do Rio, e a gente vai passar por essa capacitação. Eu acredito que vai ser assim, divisor de águas mesmo, sabe? Que eu vou conseguir fazer aquilo que eu quero a partir dessa capacitação. É muito bacana você citar quais são as opções que se tem no mercado para quem está assistindo, né, essa apresentação e ouvindo essa entrevista consiga identificar que os caminhos estão aí, né? Não precisa ter, digamos assim, preocupação. Tem muito apoio, né? Você citou
inovativa, você citou o Sebrae, você citou outros programas que você tem pela frente. E, na realidade, assim, é um mundo de pesquisa, né? Você não consegue fazer qualquer coisa voltada a um novo negócio sem que você esteja no mercado falando com as empresas, falando com as pessoas, falando com o cliente, finalmente, para saber quais são as características onde você pode melhor apresentar a tua proposta. E é muito bacana saber que isso está acontecendo. Bom, quero desejar a você muita sorte. Tenho certeza de que você vai ter vários apoios. Acho que as mentorias também que você já conta com elas são super importantes, né? O próprio Inovativa tem também essa característica, né? Aliás, Inovativa são mais de 7 anos de atuação, são 12 mil empresas que foram selecionadas, ou ideias que foram selecionadas, que 3.300 empresas passaram por uma verificação, por uma aceleração, digamos assim, né? E que finalmente 1.100 conseguiram estabelecer modelo de negócio, etc, etc. Daí para frente eu não tenho mais histórico, mas é um grande aprendizado, né? Então, na realidade, assim, é bacana que você está fazendo esse trabalho e eu quero te agradecer pela tua entrevista aqui hoje. Seria interessante você deixar algumas informações, eu acho que você já tem um website, né, que você possa deixar para as pessoas que quiserem fazer contato com você, poderem se comunicar, né, com a Daniele Malafronte, do Diversidade Importa. E muito obrigado, e as suas palavras finais aí, Daniele. Poxa, Adolfo, eu só tenho a agradecer, porque realmente eu estou recebendo muito apoio, sabe? E também, assim, você chega uma hora que tem que pedir ajuda para todo mundo. É Sim, amigo, é sim, família. Então, eu incomodo todo mundo para que as coisas saiam mesmo e que andem. bacana. E é isso, é assim mesmo, é esse aprendizado. Eu estou super à disposição no LinkedIn. É fácil de me encontrar, pode fazer contato por lá e o site também já está no ar, que é diversidadeimporta.org. E lá tem mais informações, tem o e-mail corporativo. Eu estou super aberta e eu só posso te agradecer mesmo pelo espaço, pelo bate-papo e estou por aqui. O que você precisar. Tá bom, muito boa sorte, estaremos em contato. Obrigada. Um abraço para você. Um abraço. Tchau, tchau.